Ela era faxineira. Ele era diretor de banco. Quando ele a humilhou na frente de todo mundo, não imaginou que ela já carregava no bolso do avental o que bastava para acabar com a carreira dele. Sai da frente, mulher. Marcelo nem levantou o olhar do celular. Vera empurrou o carrinho de lado, cabeça baixa. O corredor do banco estava cheio naquele horário. Gerentes apressados, estagiários carregando pastas, secretárias passando sem olhar para ninguém. Ninguém notou nada. Ou ninguém quis notar. Foi aí que o papel caiu. Tinha saído da impressora do canto e escorregado pelo chão até os pés dela. Vera pegou sem pensar, do jeito que sempre pegava qualquer coisa jogada no chão. Era o trabalho dela. Mas os números naquele extrato não batiam. Ela não entendia muito de finanças, mas as transferências repetidas para a mesma conta estranha fizeram algo virar dentro dela. Um fio de coisa que ela não conseguia nomear. Ela dobrou o papel com cuidado, colocou no bolso do avental. No dia seguinte, bateu na porta da sala do diretor. Doutor Marcelo, acho que esse documento caiu na área de limpeza. O senhor pode dar uma olhada? Ele nem deixou terminar. Você é faxineira ou assistente? Fica no seu lugar. Os dois gerentes que estavam na sala sorriram. Um deles desviou o olhar envergonhado. O outro nem se deu ao trabalho. Vera respirou fundo. Tentou de novo. Mas, senhor, tem umas movimentações aqui que parecem... Inútil. A voz dele cortou o ar feito faca. Nem conta sabe fazer e ainda quer me ensinar sobre finanças? Tira essa mulher daqui. A secretária se levantou na hora. A porta foi aberta. E Vera saiu com o papel ainda dobrado no bolso. E com uma certeza crescendo devagar dentro dela. Marcelo deu um passo na direção de Vera antes da porta fechar. Chegou perto demais. Se eu ouvir mais uma vez que você ficou bisbilhotando documento de banco, você pega seus pertences e vai embora ainda hoje. Tô sendo claro? Vera não respondeu. Só apertou as bordas do avental com as duas mãos, os olhos fixos no chão. O que Marcelo Braga não sabia naquele momento era simples. O papel que ele acabou de ignorar tinha o nome dele em cada página. E como uma faxineira poderia mesmo derrubar o diretor de um banco? O cheiro daquele papel impresso era o mesmo. Exatamente o mesmo. Vera parou no meio do corredor, carrinho na mão, e por um segundo não estava mais no banco. Estava na sala do seu pai, aos 12 anos, sentada no canto assistindo ele trabalhar. Seu Antônio sempre chegava cedo em casa, sempre, a não ser nas semanas em que algo no trabalho não fechava. Nesses dias, ele ficava na mesa até a madrugada, planilhas espalhadas, uma caneta na mão e aquela testa franzida que Vera aprendeu a reconhecer. Pai, tá errado alguma coisa? Tá errado muita coisa, filha, mas homem honesto não faz de conta que não viu. Ela não entendeu naquela época, entenderia anos mais tarde. Seu Antônio era contador de um banco regional no interior de Minas. Bom funcionário, pontual, discreto. Até o dia em que encontrou movimentações que não tinham explicação. Levou para os superiores. Os superiores levaram para o diretor. E o diretor, em menos de 2 semanas, levou seu Antônio para a rua. Justa causa, disseram. Ninguém no banco ficou do lado dele. Ninguém assinou nada. O sindicato demorou, enrolou e no final não resolveu nada. Seu Antônio passou os 2 anos seguintes tentando provar o que tinha visto. Não conseguiu. Adoeceu de tristeza. Depois, adoeceu de verdade. Quando morreu, Vera tinha 19 anos e Dona Glória já carregava o diagnóstico que consumiria os anos seguintes. Vera precisava de dinheiro rápido, sem burocracia, sem depender de diploma que ela não tinha terminado. Aceitou a vaga de faxineira no Banco Central da cidade. Nunca contou para ninguém de onde era. Ela aprendeu a ser invisível, a entrar cedo, sair tarde, falar pouco. Aprendeu que as pessoas falam demais perto de quem limpa o chão, como se quem tivesse a vassoura não tivesse ouvidos. Ela ouvia tudo e ficava quieta.
até aquele papel cair no chão errado, na hora errada, e parar nos pés certos. O barulho do carrinho de limpeza batendo no balcão trouxe Vera de volta. Ela piscou, respirou, olhou para o corredor cheio de gente que passava sem olhar para ela. A mão foi ao bolso. Sentiu o dobrado do papel ali, firme. Desta vez era diferente. Desta vez ela não era uma filha de 12 anos assistindo o pai se afogar em silêncio. Desta vez era ela. E ela não ia fazer de conta que não tinha visto. Vera esperou o banco esvaziar um pouco antes do almoço. Pegou o documento com cuidado, dobrou de um jeito diferente dessa vez e foi em direção ao setor de RH. Não correu. Não quis parecer nervosa. A moça na recepção do RH nem levantou a cabeça quando Vera chegou. Licença, eu preciso falar com alguém sobre um documento que encontrei. Documento de quê? De movimentação financeira. Tem transferências repetidas que parecem... Senhora, RH não cuida de questão financeira. A senhora precisa falar com o setor de compliance. Onde fica o compliance? 4º andar. Mas hoje a responsável não está. E amanhã? A moça finalmente olhou. Deu uma olhada rápida no avental azul, no carrinho parado lá atrás, e voltou para a tela dela. A senhora pode deixar uma mensagem no ramal. Vera deixou. Deixou nome, ramal interno e até o número do celular. Ninguém ligou de volta naquele dia, nem no dia seguinte. Na manhã do 3º dia, ela subiu sozinha para o 4º andar. A responsável pelo compliance estava lá, numa sala de vidro, falando ao telefone com ar de quem não vai terminar a ligação tão cedo. Vera esperou do lado de fora por quase 20 minutos. Quando a mulher finalmente saiu, mal parou. Você é a que deixou o recado? Sim, Vera Nascimento, equipe de limpeza. Eu encontrei um... Olha, eu já conversei com o pessoal de cima sobre isso. Qualquer documento que circular fora do lugar precisa ser devolvido para o setor de origem imediatamente. A senhora não devia estar com isso. Mas a senhora nem viu o que é. Não preciso ver. Documentos internos do banco não passam por terceiros. A senhora entende? Vera saiu do 4º andar com as mãos tremendo. Não de raiva, de uma coisa mais funda do que raiva, de reconhecimento. Ela já tinha visto aquilo antes, só que do outro lado, através dos olhos de uma criança que não entendia por que o pai estava sendo engolido devagar pelo mesmo sistema que ele tentava proteger. Guardou o documento no fundo da bolsa e voltou para o trabalho. Ela não ficou quieta por muito tempo. Na semana seguinte, descobriu por acaso que o banco tinha uma ouvidoria interna. Preencheu o formulário online no celular durante o intervalo, digitando com o polegar enquanto comia o lanche no corredor dos fundos. Descreveu tudo com cuidado. Colocou o número das contas que apareciam nas transferências. Enviou. 3 dias depois, recebeu uma resposta automática informando que a manifestação tinha sido registrada e encaminhada para análise. Foi a última resposta que recebeu. Na sexta-feira daquela mesma semana, Fábio apareceu na área de limpeza. Fábio era gerente de operações, um dos que tinham sorrido na sala do Marcelo. Ele se encostou na parede com aquele jeito de quem não foi lá por acaso. Vera, né? Preciso te falar uma coisa. Ela continuou esfregando o chão. Pode falar. A diretoria soube que você andou mexendo em processo interno, usando canais que não são da sua alçada. Eu usei a ouvidoria, que fica disponível para qualquer funcionário. Funcionário, sim. Prestadora de serviço terceirizada é diferente. Ele fez uma pausa calculada. Você sabe que o seu contrato é renovado todo semestre, né? Vera parou de esfregar o chão. Ficou de joelhos, olhando para o azulejo molhado, sem dar o braço a torcer. Sei. Então a gente se entende. Fábio foi embora, sem esperar resposta. Vera ficou parada ali por um tempo depois que os passos dele sumiram. O corredor estava vazio. O único som era o barulho fraco do ar-condicionado lá em cima. Ela tinha o documento, tinha as provas, e não conseguia fazer ninguém olhar para elas.
Naquela noite, em casa, Vera ficou sentada na beira da cama por muito tempo antes de dormir. O documento estava sobre a mesa da cozinha. Ela olhou para ele de longe, como se não quisesse chegar perto. Começou a duvidar. Talvez ela tivesse entendido tudo errado. Ela não era formada, nunca tinha feito um curso de finanças. O que ela sabia de transferências bancárias, de contas inativas, de como o dinheiro se movia dentro de uma instituição? Ouviu o pai falar sobre essas coisas a vida toda, mas ouvir não era o mesmo que entender. E se fosse tudo normal? E se aquelas movimentações tivessem uma explicação simples que qualquer formado em economia enxergaria na hora? Ela ia se expor, perder o emprego, deixar Dona Glória sem o plano de saúde que o contrato cobria por uma suspeita que talvez não fosse nada? O medo bateu de verdade naquele momento. Não o medo de Marcelo, o medo de errar, de virar a louca que achou que sabia mais do que todo mundo e destruiu a própria vida por isso. Ela pensou na mãe dormindo no quarto ao lado, com os remédios organizados em cima da cômoda, na ordem que Vera mesma tinha colocado. Pensou no aluguel que vencia em 10 dias. Pensou no quanto tinha demorado para conseguir aquele emprego, nas filas, nos formulários, no dia que a chamaram, e ela quase chorou de alívio no banheiro antes de ligar para contar para a mãe. Levantou. Foi até a mesa. Pegou o documento. Ia jogar fora. Mas aí ela leu de novo. Com calma. Linha por linha. O nome da conta que recebia as transferências estava lá, repetido 7 vezes ao longo de 3 páginas. Uma conta no nome de uma empresa que ela nunca tinha ouvido falar. Uma empresa que, por algum motivo, recebia depósitos toda primeira sexta-feira do mês, sem falta, há pelo menos 2 anos. Ela não precisava ser formada para entender que aquilo não era normal. Dobrou o documento, colocou dentro de um envelope. Guardou o envelope atrás dos livros na estante, no fundo, onde ninguém ia procurar. Não ia jogar fora coisa nenhuma. Ela só precisava encontrar alguém que soubesse o que fazer com aquilo. Alguém de fora, que não fosse engolido pelo mesmo sistema antes de terminar de ouvir. E ela ia achar esse alguém. A reunião mensal de equipe acontecia toda a última segunda-feira do mês, às 9 da manhã, na sala de treinamento do 2º andar. Todos os funcionários eram convocados, gerentes, assistentes, estagiários. E a equipe de limpeza era obrigada a estar presente nos primeiros 15 minutos, por uma norma interna que ninguém sabia explicar direito, mas todo mundo cumpria. Vera entrou junto com as outras 2 faxineiras. Ficaram de pé no fundo da sala, como sempre. Marcelo entrou 5 minutos depois, gravata ajustada, o passo de quem sabe que todo mundo vai olhar quando ele chegar. Jogou a pasta sobre a mesa e ficou de pé na frente dos 40 e tantos funcionários enfileirados. Bom dia. Antes de começar, preciso tratar de um assunto de conduta. Vera sentiu o estômago virar. Nos últimos dias, chegou ao meu conhecimento que um funcionário, ou melhor, uma prestadora de serviço, achou que era da conta dela entrar em canais internos do banco para fazer denúncias sem fundamento. Ele fez uma pausa, deixou o silêncio trabalhar. Sobre movimentações financeiras que ela, obviamente, não tem capacidade de entender. Algumas cabeças viraram para o fundo da sala. Vera ficou quieta. Olhou para o ponto fixo na parede acima da cabeça de Marcelo. É importante que todo mundo entenda onde é o seu lugar. O banco tem profissionais qualificados para cuidar de cada área. Quando alguém sem nenhuma formação resolve brincar de detetive com documento interno, isso não é iniciativa. É falta de respeito com quem estudou anos para estar aqui. 1 ou 2 sorrisos apareceram na sala. Pequenos, rápidos, mas Vera viu. Dona Glória sempre disse que vergonha alheia é uma das dores mais difíceis de segurar. Vera entendeu o que a mãe quis dizer naquele momento. Marcelo continuou. Passou para a pauta da reunião como se tivesse fechado um parênteses qualquer. Mas antes de virar a página, jogou mais uma.
Tomara que essa pessoa use o tempo livre para aprender o básico, porque nem conta de padaria ela saberia conferir. Fábio, sentado na segunda fileira, deixou escapar uma risada curta. Outro gerente do lado acompanhou. A estagiária da ponta desviou o olhar, sem graça. Ninguém falou nada. A reunião seguiu. Vera ficou parada no fundo com as mãos apertadas uma na outra, esperando os 15 minutos acabarem para poder sair. Mas os 15 minutos não acabaram logo, porque Marcelo voltou ao assunto, dessa vez com plateia mais aquecida. Falando em organização interna. Ele olhou para o canto onde Vera estava. Olhou de propósito, devagar, deixando todo mundo perceber. Eu fico pensando, a gente tem aqui profissionais com MBA, com especializações, com anos de mercado financeiro. E mesmo assim, quem resolve questionar o trabalho da diretoria é quem? A equipe de limpeza. Risadas abertas dessa vez. Mais de uma pessoa. Fábio se animou. Dr. Marcelo, próxima reunião de conselho, chama ela para apresentar o balanço. A sala riu. Não todo mundo. Alguns olharam para o chão claramente desconfortáveis, mas o suficiente para fazer barulho, o suficiente para encher a sala com aquela vibração cruel que acontece quando um grupo decide que é mais seguro rir junto do que ficar quieto. Vera ouviu alguém sussurrar atrás dela. Coitada! Não sabia se era com pena ou com deboche. Uma das outras faxineiras encostou no braço dela, baixinho. Não liga, Vera. Mas Vera não estava mais olhando para a parede. Ela estava olhando para Marcelo, e alguma coisa nela decidiu que ficaria quieta uma última vez. Uma última. Quando a reunião abriu para perguntas, Vera deu um passo à frente. Saiu da fileira do fundo. Caminhou devagar pelo corredor entre as cadeiras, enquanto alguém no meio da sala murmurava alguma coisa que ela não escutou. Parou a uns 4 metros de Marcelo. Com licença, doutor. A voz saiu firme, ela mesma se surpreendeu. Eu só queria dizer que não fiz nada por falta de respeito. Eu encontrei documentos que pareciam irregulares e tentei entregar pelos canais certos. Não fiz isso como detetive. Fiz porque achei que era o certo a fazer. Silêncio total na sala. Por uns 30 segundos, ninguém respirou. Marcelo ficou parado, olhando para ela com aquela expressão de quem precisa de um segundo para calibrar a resposta. Vera viu a hesitação. Viu ele calcular. Então ele sorriu. Sorriu de um jeito específico. O tipo de sorriso que não é sobre humor, é sobre poder. Que bonito! A voz saiu lenta, pedagogicamente cruel. A faxineira tem discurso agora. Fábio largou uma risada. Outros acompanharam. E o que tinha sido silêncio cheio de possibilidade virou em 2 segundos o oposto completo. Documentos irregulares. Marcelo repetiu com o tom de quem está ensinando criança. Você sabe o que é uma conta de compensação interbancária? Sabe o que é lançamento de provisão? Sabe o que é qualquer coisa que estivesse nesse papel que você pegou do chão? Vera abriu a boca. Não precisa responder. Ele cortou. Porque a resposta já está no seu rosto. A sala riu de novo, mais alto dessa vez. Você não tem formação, não tem acesso, não tem contexto. Você tem um avental e um esfregão. A voz dele subiu um degrau. E mesmo assim achou que sabia mais do que a diretoria de um banco com 30 anos de mercado. Isso não é coragem, minha filha. Isso é ignorância com roupa de heroína. Vera sentiu o calor subir pelo pescoço. Ela tinha mais coisas para dizer. Tinha o nome da conta, tinha as datas, tinha os valores que se repetiam toda a primeira sexta-feira do mês com uma regularidade que não precisava de MBA para parecer errada. Mas as palavras não saíam. Não porque ela tinha medo, tinha, mas não era isso. Era porque ela percebeu naquele momento que não ia ganhar ali. Não naquele espaço, não naquele dia. Não com aquelas pessoas olhando para o chão ou rindo, sem vontade de entrar no fogo. Marcelo deu um passo na direção dela. Volta para o seu lugar e reza para eu não ligar hoje para a empresa terceirizada e contar como você usa o horário de serviço. Vera olhou para ele por mais 2 segundos. Depois virou as costas e voltou para o fundo da sala.
Ninguém falou nada, ninguém se mexeu. Os que tinham desviado o olhar continuaram desviando. Os que tinham rido ficaram em silêncio agora, como se a culpa tivesse chegado atrasada. A reunião continuou. Slides, metas, projeções. E Vera ficou parada no fundo, de pé, com as mãos quietas e o rosto neutro, até os 15 minutos finalmente acabarem. Ela saiu sozinha. O corredor estava vazio, inútil, nem conta sabe fazer. O vestiário da equipe de limpeza ficava no subsolo do banco, sem janela, sem sinal de celular. Uma fileira de armários de metal, um banco de madeira no meio e um espelho pequeno pregado torto na parede. Era o único lugar do prédio onde Vera tinha certeza de que estava sozinha de verdade. Ela ficou sentada no banco de madeira por um longo tempo depois que as outras saíram para o intervalo. Tirou o celular do bolso. Ficou olhando para a tela, apagada, sem desbloquear. Pensou em ligar para Dona Glória. Não para contar nada, só para ouvir a voz dela. Mas a mãe estava no dia de fisioterapia e não gostava de ser interrompida no meio. Vera colocou o celular de volta no bolso. Fechou os olhos. A voz de Marcelo ficou passando na cabeça em loop. Aquele sorriso, o jeito que ele disse "minha filha", com a boca cheia de desprezo, como se fosse a coisa mais natural do mundo tratar uma pessoa assim na frente de 40 pessoas. E as risadas. As risadas eram piores do que qualquer coisa que ele tivesse dito. Vera abriu os olhos e ficou olhando para o espelho torto na parede. A mulher que olhava de volta parecia cansada, tinha olheira. Tinha cabelo preso com elástico de borracha porque ela esqueceu o prendedor em casa. Tinha avental azul com o nome da empresa terceirizada bordado no peito. As letras um pouco desbotadas de tanto lavar. Ela pensou, talvez seja isso. Talvez seja hora de parar. Pegar os pertences, pedir desligamento antes que Marcelo ligasse para a empresa. Arranjar outro trabalho, em outro lugar, longe daquele banco e daquela história. Dona Glória ia entender. Tinha jeito de resolver o plano de saúde. Tinha programa do governo. Tinha alguma coisa. Ela abriu o armário para pegar a bolsa e viu a foto. Ela tinha colocado ali faz tempo, presa com um pedaço de fita adesiva na parte interna da porta do armário. Uma foto antiga, um pouco desbotada. Seu Antônio de pé na frente da casa deles, num domingo, sorrindo com o jornal dobrado embaixo do braço. Vera devia ter uns 8 anos quando tirou aquela foto com a câmera descartável que ganhou de Natal. Ela ficou olhando para a foto por um tempo. O pai nunca pediu para ser herói. Ele só não conseguiu fingir que não tinha visto, e por não conseguir fingir, foi destruído devagar por pessoas exatamente iguais a Marcelo Braga, que usaram o cargo e o sistema e o silêncio de todo mundo como arma. Vera fechou o armário sem pegar a bolsa. Saiu do vestiário. Subiu as escadas em vez de esperar o elevador. Quando chegou no 3º andar, foi direto até a sala de reprografia, onde ficava a impressora central do andar. A mesma impressora de onde o documento tinha caído dias atrás. Ela sabia que a senha da impressora ficava colada embaixo da gaveta lateral. Todo mundo na equipe de limpeza sabia, porque às vezes precisavam imprimir folha de ponto quando o sistema travava. Ninguém nunca tinha usado isso para outra coisa. Vera usou. Ela tirou o envelope de dentro da bolsa, que ela passou a carregar junto com o avental todo dia, desde que guardou atrás dos livros. Abriu o documento com cuidado e fez 3 cópias. Dobrou cada uma separada. Colocou 2 de volta no envelope. A terceira foi para o bolso de dentro da jaqueta que estava pendurada junto com a bolsa. Enquanto a impressora trabalhava, ela ficou de olho na porta. Ninguém entrou. De volta no corredor, parou na frente do mural de comunicados internos. Ali ficavam os avisos gerais, escalas de plantão, eventos do banco, e na última semana tinha aparecido um comunicado sobre a auditoria externa de rotina prevista para aquela quinzena. No rodapé do comunicado, o nome da responsável pela equipe auditora.
Doutora Patrícia Drummond. Vera leu o nome 2 vezes. Auditora externa. De fora do banco. Sem vínculo com Marcelo. Sem contrato para perder. Sem chefe dentro daquelas paredes. Ela tirou o celular. Fotografou o comunicado. Era alguém de fora. Era exatamente o que ela precisava. Patrícia Drummond não era o tipo de pessoa que almoçava no refeitório do banco. Ela usava a sala de reuniões pequena do 3º andar como base de operações. E todo dia, ao meio-dia, saía sozinha para uma padaria na rua de trás. Vera descobriu isso em 2 dias de observação discreta, do jeito que ela sabia fazer melhor. Na quarta-feira, esperou no corredor perto do elevador. Doutora Patrícia. A mulher parou. Olhou para Vera com expressão neutra, sem impaciência, mas sem abertura também. Sim, me chamo Vera Nascimento. Trabalho na limpeza aqui do banco há 4 anos. Ela falou rápido, com cuidado, como quem sabe que tem só uma tentativa. Eu encontrei documentos que mostram movimentações financeiras irregulares. Tentei os canais internos. Fui ignorada e ameaçada. A senhora é a única pessoa aqui que não deve satisfação para a diretoria desse banco. Patrícia ficou em silêncio por um momento. Olhou para o corredor dos 2 lados. Que tipo de documentos? Extratos com transferências repetidas para uma conta externa. Todo mês na mesma data, pelo menos por 2 anos. Você tem esses documentos com você? Tenho cópia. Patrícia olhou de novo para o corredor. Depois olhou para Vera com um tipo diferente de atenção. Não era pena. Era avaliação. Padaria São Jorge, Rua de Trás, 12h15. Ela entrou no elevador. Não chegue junto comigo. Vera chegou 5 minutos depois. Patrícia já estava numa mesa do fundo, longe da janela, com um café na mão e o celular virado para baixo sobre a mesa. Vera se sentou na cadeira da frente e tirou o envelope do bolso da jaqueta sem que ninguém ao redor notasse nada. Patrícia abriu o envelope, leu em silêncio. Passou as páginas devagar, sem pressa, com aquele jeito de quem já viu muita coisa e aprendeu a não reagir antes de terminar de ler. Vera ficou quieta enquanto esperava. Tomou um gole d'água. Olhou para o movimento da rua pela janela. De onde veio isso? Caiu da impressora do 3º andar, na área de circulação, perto da sala do diretor. E você guardou. Eu guardei. Patrícia dobrou as folhas com cuidado e colocou de volta no envelope. Encostou no espaldar da cadeira e ficou olhando para Vera por alguns segundos. Tá bem, me conta tudo, do começo. Vera contou. Contou o Marcelo, o RH, o compliance, a ouvidoria que não respondeu, o Fábio com a ameaça velada, a reunião, as risadas, o corredor vazio depois. Patrícia ouviu sem interromper uma vez. Quando Vera terminou, ela disse apenas: Você tem mais alguma cópia além dessa? Tenho 2. Guarda bem. Ela tomou o último gole de café. Eu vou ver o que consigo no sistema ainda hoje. Vera sentiu alguma coisa afrouxar no peito. Não alívio. Ainda não. Mas alguma coisa. Naquela mesma tarde, Patrícia usou suas credenciais de auditora externa para acessar o módulo de movimentações históricas do banco. Era um acesso que ela tinha por protocolo padrão de auditoria. Nada que levantasse suspeita. Cruzou os números do documento de Vera com os registros do sistema. A conta que aparecia nos extratos estava registrada em nome de uma empresa chamada BV Consultoria Financeira Ltda, constituída há 3 anos. Sem site, sem endereço comercial verificável, sem histórico operacional. O tipo de empresa que existe no papel e em nenhum outro lugar. Patrícia chamou Vera no fim do expediente, de volta na padaria. Colocou o tablet sobre a mesa e virou para ela ver. Olha esse número aqui. Total transferido para essa conta em 28 meses. Vera leu o valor. R$ 4.380.000. Ela ficou olhando para o número por um tempo, sem falar. Isso é desvio sistemático de recursos de contas inativas.
Patrícia falou com a voz baixa e controlada. Contas de clientes que não movimentam há mais de 2 anos. O banco tem obrigação legal de manter esses valores. Quando somem, levam tempo para aparecer no radar porque ninguém está reclamando ativamente. E essa empresa, a BV Consultoria, registrada no mesmo cartório, no mesmo mês, por um sócio cujo nome você provavelmente reconhece. Patrícia deslizou o dedo na tela e mostrou o documento de constituição da empresa. Sócio majoritário, Marcelo Aparecido Braga. Vera olhou para o nome. Sentiu a raiva chegar de uma vez, limpa e direta, varrendo o medo que tinha ficado parado no peito por dias. Ele mesmo constituiu a empresa, em nome dele mesmo, o que é, tecnicamente falando, uma burrice monumental. Patrícia fechou o tablet. Ou arrogância, que nos casos assim costuma ser a mesma coisa. Elas começaram a montar o plano ali mesmo, entre um café e um copo d'água, numa padaria a 200 metros do banco. A Assembleia Anual de Acionistas estava marcada para a semana seguinte, numa quinta-feira. Era o único momento do ano em que os acionistas majoritários, o Conselho Fiscal e a diretoria executiva estariam todos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Patrícia tinha acesso garantido por protocolo de auditoria. Vera ia conseguir entrada como parte da equipe de apoio operacional, que sempre escalava faxineiras para o evento. Era o momento certo. Era o lugar certo. Elas precisavam de mais uma coisa. Testemunha, disse Patrícia. Alguém que trabalhe ou tenha trabalhado nesse banco e que possa confirmar o padrão. Que isso não começou ontem. Vera pensou por alguns segundos e lembrou de um nome. Rogério Santos, ex-assistente de operações, demitido 18 meses atrás. Ele tinha comentado na época, no corredor, mais para si mesmo do que para alguém, que saía porque não conseguia trabalhar num lugar onde 2 mais 2 faz 5 na conveniência de quem manda. Vera tinha guardado aquele comentário sem saber por quê. Agora sabia. Eu sei quem pode ser, ela disse. Então você cuida dessa parte. Patrícia fechou o caderno onde tinha anotado alguns pontos. Eu cuido do sistema. A gente se fala em 48 horas. Vera saiu da padaria com passo diferente. Não apressado, só diferente. Mas quando estava quase na esquina, o celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Sem texto, só uma foto. Era a foto do mural do 3º andar. O comunicado da auditoria. O mesmo comunicado que Vera tinha fotografado dias atrás para pegar o nome de Patrícia. Alguém a tinha visto. Ela parou no meio da calçada, olhou para o celular, olhou para o banco ao fundo, as janelas iluminadas do 2º andar, onde Marcelo provavelmente ainda estava. Colocou o celular no bolso. Tinha 48 horas. Ou era agora, ou não era nunca. Vera não dormiu naquela noite. Ficou na mesa da cozinha com o caderno aberto e o celular do lado, esperando outra mensagem que não veio. Às 2 da manhã, Dona Glória acordou para tomar água e apareceu na porta da cozinha com o hobby cor-de-rosa desbotado. Você ainda está acordada? Tô terminando umas coisas, mãe. Pode dormir. A mãe ficou parada um segundo, olhando para ela com aquele jeito que só mãe tem de enxergar mais do que foi dito. Mas não perguntou nada. Voltou para o quarto. Vera esperou ouvir a porta fechar. Então pegou o celular e mandou mensagem para Patrícia. Alguém sabe que eu fotografei o comunicado. Recebemos uma foto do mural como aviso. A resposta veio em menos de 2 minutos, o que significava que Patrícia também não estava dormindo. Muda o plano de acesso. Você não pode aparecer como parte da equipe escalada. Se alguém está de olho, é o primeiro lugar que vão checar. Eu consigo sua entrada como apoio técnico da auditoria, mas precisa ser amanhã cedo. E o Rogério? Você tem o contato dele? Vera tinha achado o Rogério naquela mesma tarde, no LinkedIn, e mandado mensagem direta explicando o mínimo necessário. Ele não tinha respondido ainda. Respondeu às 6 da manhã do dia seguinte com 3 palavras. Onde e quando?
Eles se encontraram no almoço num bar a 3 quarteirões do banco. Rogério tinha engordado um pouco desde que saiu, mas o jeito dele era o mesmo. Calado, observador, aquele olhar de quem mede tudo antes de falar. Vera mostrou os documentos. Patrícia mostrou o que tinha puxado do sistema. Rogério ficou olhando para a tela do tablet por um longo tempo sem falar. Depois disse: "Eu já sabia que tinha alguma coisa. Não sabia que era tanto." "Você viu alguma movimentação estranha quando ainda trabalhava lá?" Patrícia perguntou. "Vi discrepância nos relatórios de contas inativas em 2 meses seguidos. Levei para o meu supervisor. Ele disse que era erro de sistema e mandou corrigir na mão. Quando fui checar de novo, os registros originais tinham sumido." Ele fechou os olhos por um segundo. "Pedi explicação. Uma semana depois me chamaram para conversar sobre minha performance e me deram a opção de pedir demissão ou ser demitido por justa causa." "Você toparia depor sobre isso?" Rogério olhou para Vera. "Você é a faxineira que ele humilhou na reunião?" "Sou." Ele fechou o tablet e empurrou de volta para Patrícia. "Tô dentro." Os 3 passaram as 2 horas seguintes ensaiando cada passo. Patrícia ia apresentar os dados financeiros com a autoridade do cargo de auditora. Rogério ia confirmar o padrão com o relato presencial. E Vera ia estar lá presente, visível, sem precisar falar uma palavra a mais do que o necessário. Às vezes a presença já é o suficiente. Na manhã da assembleia, Vera chegou cedo. Entrou pelo acesso de serviço com o crachá provisório que Patrícia tinha providenciado. A sala estava sendo montada. Mesas em U, cadeiras numeradas, microfones sobre a mesa principal. Tudo parecia normal. Mas quando Vera passou pelo corredor do 2º andar, ouviu a voz de Marcelo atrás de uma porta fechada. Ele estava ao telefone, a voz mais alta do que devia. "Eu não estou pedindo, estou mandando. Cancela a participação dela na assembleia. Alguma coisa, cria um conflito de interesse, sei lá. Mas essa auditora não pode fazer a apresentação hoje." Vera parou. Ficou parada do lado de fora da porta por 3 segundos. Depois, foi direto para o banheiro do corredor, trancou a porta e ligou para Patrícia. "Ele está tentando te tirar da assembleia. Está ligando para alguém agora." Patrícia ficou em silêncio por um momento. "Quanto tempo até começar?" 1h20. "Suficiente. Eu tenho protocolo de auditoria independente. Ele pode tentar, mas, para me retirar formalmente, precisaria de aprovação do Conselho Fiscal, e o Conselho não vai reunir em 1h20. Uma pausa curta. "Vera." "Oi." "Ele só tenta parar quem representa perigo de verdade. Lembra disso?" Vera destravou a porta do banheiro. Se olhou no espelho por um segundo. Avental não. Hoje não. Ela tinha colocado a única blusa social que tinha, passada na noite anterior, com Dona Glória dando palpite da porta do quarto. Saiu para o corredor. A sala da assembleia estava quase cheia. Patrícia já estava sentada. Rogério estava na fileira de convidados externos, terceiro da esquerda. Os acionistas conversavam entre si sem prestar atenção em mais ninguém. E Marcelo Braga entrou pela porta principal sorrindo, cumprimentando todo mundo pelo nome, com aquela confiança de homem que ainda acredita que controla a sala. Vera encontrou seu lugar discretamente. Sentou. Cruzou as mãos sobre o colo. Era agora. A assembleia abriu com o presidente do conselho dando boas-vindas aos acionistas. Leu a pauta em voz alta. Mencionou a auditoria de rotina como segundo ponto da ordem do dia. Nenhum destaque, nenhum alerta. Marcelo estava sentado na cabeceira da mesa principal, entre dois diretores regionais. Tinha uma caneta na mão que ele girava entre os dedos sem parar. Mas o rosto estava tranquilo. O rosto de quem passou a manhã tentando apagar um incêndio e acredita que conseguiu. Quando o presidente abriu espaço para a apresentação dos resultados do trimestre, Marcelo se levantou sem ser chamado. Se me permitem, gostaria de contextualizar os números antes da auditoria.
O presidente acenou com a cabeça. Marcelo pegou o controle do projetor e colocou o primeiro slide. Gráficos em azul e verde, tudo subindo, tudo bem apresentado. Ele conhecia aquela apresentação de cor porque tinha ajudado a montar. Estamos encerrando o melhor trimestre dos últimos 6 anos. Crescimento de captação, redução de inadimplência e uma carteira de clientes que cresceu 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Ele fez uma pausa estratégica, deixou os números respirarem. Esse resultado não acontece por acaso. Acontece porque temos uma equipe séria, processos sólidos e uma gestão que não abre mão de transparência. Transparência. A palavra ecoou na sala. Vera viu Rogério, na fileira lateral, soltar o ar devagar pelo nariz. Marcelo continuou por mais 10 minutos. Falou de metas, de expansão, de novos produtos. Tinha desenvoltura de palco, o tipo de presença que convence quem não sabe o que está por trás. 2 acionistas acenavam com a cabeça enquanto ele falava. Um terceiro anotava alguma coisa. No final, ele fechou o último slide e olhou para a sala com aquele sorriso que Vera já conhecia bem. Estou à disposição para qualquer pergunta. E quero dizer que, independentemente do que algum ruído interno possa ter chegado aos ouvidos de alguém nas últimas semanas, ele varreu a sala com o olhar, e por um segundo os olhos dele encontraram os de Vera. Não parou. Continuou. Esse banco está de pé, saudável e blindado contra qualquer tentativa de desestabilização. Podem ter certeza disso. Aplausos. Não da sala inteira, mas o suficiente para fazer barulho. Marcelo voltou para a cadeira. Girou a caneta entre os dedos uma vez, encostou no espaldar. O presidente chamou Patrícia. Ela se levantou sem pressa. Conectou o próprio notebook ao projetor com um cabo que trouxe ela mesma. Enquanto a tela carregava, a sala tinha aquele silêncio entediado de quem espera o protocolo terminar para poder ir almoçar. Patrícia não abriu com gráfico nenhum. Abriu com um número. 4.380 mil reais. Centralizado na tela. Fonte grande. Fundo branco. Esse é o valor desviado de contas de clientes inativos desse banco nos últimos 28 meses. A voz dela era clara e sem drama. Só o fato, limpo, transferido de forma sistemática, toda a primeira sexta-feira do mês para uma única conta externa. O murmúrio começou imediato. Baixo, mas começou. Marcelo se mexeu na cadeira. Doutora Patrícia, precisamos de contexto antes de... O contexto vem agora. Ela passou o slide. Era o extrato. As mesmas páginas que Vera tinha encontrado no chão da impressora, só que agora ampliadas na tela da Assembleia, com as transferências destacadas em vermelho. Data, valor, conta de destino. A conta receptora está registrada sob o CNPJ de uma empresa chamada BV Consultoria Financeira Limitada. Próximo slide. Empresa constituída há 3 anos, sem histórico operacional verificável, sem funcionários registrados, sem endereço comercial ativo. O murmúrio ficou mais alto. Doutora Patrícia, eu preciso interromper. Marcelo se levantou. A voz estava controlada, mas havia alguma coisa embaixo dela. Esses documentos precisam ser verificados antes de serem apresentados num fórum como esse. A senhora está apresentando material não validado como se fosse fato. Isso é uma irregularidade grave do processo de auditoria. O material foi validado contra os registros do próprio sistema do banco, com minhas credenciais de auditora externa no dia 12 deste mês. Patrícia não desviou o olhar da tela. Posso mostrar o log de acesso se necessário. Silêncio. Marcelo abriu a boca. Fechou. Próximo slide. Era o documento de constituição da BV Consultoria. Sócio majoritário em destaque. Marcelo Aparecido Braga. A sala parou. Não foi silêncio educado.
Foi o tipo de silêncio que acontece quando 40 pessoas processam a mesma informação ao mesmo tempo e nenhuma sabe o que fazer com ela. Um dos acionistas se levantou levemente na cadeira. Outro colocou os cotovelos sobre a mesa e ficou olhando para a tela como se precisasse ler mais uma vez para acreditar. Marcelo bateu a mão espalmada sobre a mesa. Isso é uma armação. Essa documentação foi manipulada e eu vou provar. Senhor Rogério Santos, Patrícia falou por cima dele, com a mesma calma de antes. O senhor pode se identificar para a Assembleia? Rogério se levantou na fileira lateral. Rogério Santos, ex-assistente de operações desse banco. Fui demitido há 18 meses após reportar internamente discrepâncias nos relatórios de contas inativas. Os registros originais que documentei desapareceram do sistema uma semana depois. A sala explodiu. O presidente do conselho bateu a mão sobre a mesa 2 vezes. Não adiantou. A sala tinha virado outra coisa. Não era mais uma assembleia. Era um incêndio. Dona Sueli, acionista mais antiga do grupo, uma senhora de cabelo branco que ficara quieta durante toda a apresentação de Marcelo, se levantou devagar e apontou o dedo para a tela, onde o nome dele ainda estava projetado. Eu quero saber desde quando o Conselho Fiscal sabia disso. O Conselho Fiscal não respondeu. Na fileira do meio, um dos gerentes que tinha rido de Vera na reunião, o mesmo que tinha feito a piada do balanço, estava olhando para o chão com o pescoço vermelho. Não levantou a cabeça uma vez desde que o slide com o nome de Marcelo apareceu. Fábio estava 3 cadeiras à esquerda. Tinha colocado a pasta em pé sobre a mesa, como se o papelão fosse algum tipo de escudo. Mexia no celular com os polegares, rápido demais para estar lendo qualquer coisa. O advogado interno do banco se levantou na ponta da mesa. Eu preciso pedir suspensão imediata desta sessão até que possamos... Suspensão não. Dona Sueli não sentou. Eu represento 22% do capital desse banco e eu quero resposta agora, não depois que alguém tiver tempo de limpar o que precisar ser limpado. 2 outros acionistas bateram palma seco. Concordância, não euforia. Patrícia ficou de pé ao lado do projetor, quieta, deixando a sala trabalhar. Ela sabia o que estava fazendo. Tinha apresentado o fato. Agora deixava as consequências se moverem sozinhas. Marcelo se levantou de novo. Dessa vez, a voz não estava mais controlada. Isso aqui é uma perseguição coordenada. Essa auditora foi contratada por um grupo que quer desestabilizar a gestão desse banco e eu vou responsabilizar cada um dos envolvidos juridicamente. Ele apontou para Patrícia. A senhora vai responder por isso. Pelo que, especificamente? Patrícia perguntou. Marcelo não respondeu. Pelo que, doutor Marcelo? Dona Sueli repetiu a pergunta. Por apresentar documentos do nosso próprio sistema? Ele olhou para a sala. Procurou os rostos de aliados. Fábio não levantou a cabeça. O advogado desviou o olhar. Os 2 diretores que estavam sentados ao lado dele na cabeceira tinham se afastado imperceptivelmente nas cadeiras, centímetros que valiam metros. Foi aí que Vera viu acontecer o que não tem nome exato, o momento em que uma pessoa percebe que está sozinha numa sala cheia. Marcelo Braga ficou de pé de terno, com a caneta ainda na mão, e pareceu encolher 2 tamanhos. Ele tentou sair. Pegou a pasta sobre a mesa, empurrou a cadeira e caminhou em direção à porta lateral, aquela que dava para o corredor de serviço. O passo era rápido demais para ser casual e devagar demais para ser decisivo. O passo de quem não sabe mais o que o corpo deve fazer. O presidente do conselho se levantou. Doutor Marcelo, o senhor não pode se retirar durante sessão em andamento. Ele não parou. Foi Dona Sueli que falou mais alto. Alguém segura essa porta. Um dos seguranças do evento, que estava postado no canto da sala desde o início, deu 2 passos e ficou na frente da saída lateral. Não precisou fazer mais nada. A presença foi suficiente. Marcelo parou.
Ficou de costas por um segundo. A sala inteira olhando. Quando virou, o rosto tinha mudado. Não era mais o rosto do homem que sorriu para Vera na reunião e chamou de inútil na frente de 40 pessoas. Era o rosto de alguém que passou a vida inteira sabendo que um dia poderia chegar aqui e apostou que nunca chegaria. Eu precisaria consultar meu advogado antes de... Seu advogado pode ser contatado depois. O presidente cortou. Agora o senhor vai sentar e vai ouvir o restante da apresentação como qualquer outro participante dessa assembleia. Marcelo voltou para a mesa, não para a cadeira da cabeceira, para uma cadeira lateral, qualquer uma, longe da mesa principal. Sentou sem colocar a pasta em lugar nenhum. Ficou com ela no colo. Patrícia retomou. Apresentou o log de acesso que validava os documentos. Mostrou o histórico completo de 28 meses de transferências. Exibiu a linha do tempo que cruzava cada depósito na BV Consultoria com os dias de menor movimento interno do banco. Sextas-feiras, quando a equipe de supervisão operava reduzida. Não tinha sido descuido. Tinha sido planejamento. Quando Patrícia terminou, colocou um pendrive sobre a mesa do presidente. Todos os arquivos, logs e registros estão aqui. Uma cópia já foi encaminhada ao Banco Central e ao Ministério Público ontem à tarde. Ontem à tarde, enquanto Marcelo ainda achava que tinha controlado a situação. O presidente do conselho pediu que todos aguardassem. Saiu da sala com o advogado e 2 acionistas. Voltou em 12 minutos. Dr. Marcelo Braga está suspenso de todas as funções a partir deste momento, com afastamento imediato e bloqueio de acessos ao sistema. O Conselho vai instaurar inquérito interno e colaborar integralmente com as autoridades competentes. Marcelo não falou nada. A porta da sala se abriu. 2 homens entraram. Não eram da equipe do banco. Patrícia tinha feito a segunda ligação na véspera, depois de mandar os arquivos para o Ministério Público. Eles tinham chegado cedo, ficado no corredor externo, esperado o momento certo. Vera viu Marcelo se levantar uma última vez. Viu ele ajustar o terno por um reflexo que já não fazia sentido nenhum. Viu ele sair pela porta, que não era a lateral, não era a de serviço, era a porta principal, na frente de todo mundo, entre os 2 homens que não deixavam espaço de lado. Ele não olhou para ela ao passar. Vera não precisou que ele olhasse. Ficou sentada enquanto a sala virava outra coisa ao redor. Pessoas de pé, vozes sobrepostas, celulares no ouvido. Dona Sueli parou ao lado dela por um segundo e colocou a mão no ombro sem dizer nada. Só aquilo. Patrícia chegou depois com um notebook embaixo do braço. Acabou. Vera olhou para frente. A cadeira da cabeceira estava vazia. A caneta que Marcelo tinha girado entre os dedos a manhã inteira tinha ficado sobre a mesa, sozinha. Ela respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, o ar desceu inteiro. O corredor do lado de fora da sala de assembleia estava silencioso. Lá dentro ainda tinha barulho, vozes, o som de cadeiras sendo arrastadas, alguém falando alto ao telefone. Mas ali fora era outro mundo. Vera ficou encostada na parede por um tempo, não com fraqueza, com aquele peso específico de quem carregou algo longe demais e finalmente colocou no chão. Patrícia saiu logo depois e ficou de pé ao lado dela, sem falar por um momento. Você sabia que ia funcionar? Vera perguntou. Eu sabia que o material era sólido, o resto depende sempre de como a sala reage. Patrícia olhou para ela. Mas você me procurou. Sem você, esse material continuava numa gaveta ou num lixo. Vera não respondeu. Ficou olhando para o corredor vazio. Rogério apareceu logo depois, jaqueta no braço, com aquela expressão de quem ainda está processando. Ele parou na frente das 2, olhou para Vera e disse, simples. Seu pai ia ficar orgulhoso. Vera sentiu a garganta apertar.
Assentiu uma vez com a cabeça. Não precisava de mais do que isso. Ela desceu as escadas a pé, saiu pelo acesso de serviço, o mesmo por onde tinha entrado horas antes. Passou pela catraca com o crachá provisório pela última vez. Devolveu para o segurança da entrada. Saiu para a rua. O sol estava forte para uma quinta-feira de tarde. A rua tinha aquele movimento normal de sempre, gente passando, carro buzinando, uma banca de revista na esquina, o mundo inteiro funcionando sem saber o que tinha acontecido ali dentro. Vera parou na calçada, colocou os óculos de sol e caminhou em direção ao ponto de ônibus. Tinha uma ligação para fazer para Dona Glória. Nos dias que se seguiram, o nome de Marcelo Braga apareceu em 2 sites de notícias regionais e numa coluna de economia. Preso preventivamente, aguardando audiência de custódia, advogado de defesa já contratado. O banco emitiu uma nota de repúdio às práticas da gestão anterior e anunciou auditoria completa de todos os processos internos. A nota não mencionava Vera pelo nome. Nenhuma nota ia mencionar. Fábio pediu transferência de unidade na semana seguinte. O pedido foi negado. Vera soube dessas coisas pelo mesmo jeito que sempre soube das coisas naquele banco. Pelos corredores, pelas conversas que as pessoas têm perto de quem limpa o chão. 2 semanas depois da assembleia, ela recebeu uma ligação de um número que não conhecia. Era o presidente do conselho. Ele foi direto. O banco estava reestruturando o setor de conformidade interna. Ia criar um comitê de integridade operacional com participação de diferentes áreas, inclusive apoio e serviços. Perguntou se ela teria interesse em integrar esse comitê como representante da equipe de serviços gerais, com carga horária parcial, formação oferecida pelo banco e remuneração adicional. Vera ouviu tudo sem interromper. "Por que eu?" ela perguntou quando ele terminou. Ele ficou em silêncio por 1 segundo. "Porque você foi a única pessoa nesse banco que fez o que todo mundo deveria ter feito." Ela aceitou, não com euforia, sem gritar, sem chorar, sem ligar para todo mundo. Desligou o telefone, ficou sentada à mesa da cozinha por alguns minutos e depois levantou para esquentar o café que tinha esfriado. Dona Glória apareceu na porta. "Quem foi?" "O banco." "E?" Vera colocou a xícara sobre a mesa e olhou para a mãe. "Eles me ofereceram uma posição nova." Dona Glória ficou quieta. Depois, seus olhos foram enchendo devagar, sem pressa, do jeito que água enche alguma coisa com paciência. "Seu pai sabia," ela disse baixinho. Vera sorriu. "Eu sei, mãe." Numa segunda-feira da semana seguinte, Vera estava no corredor do 2º andar quando ouviu uma voz saindo de um dos escritórios menores. Era Tainá, a funcionária nova da limpeza que tinha chegado há pouco. Do lado de fora estava um dos assistentes, jovem, recém-promovido, falando com aquele tom de quem ainda está testando até onde pode ir. "Você entrou no sistema errado de novo. Isso aqui não é área de limpeza. Você tem que ficar no seu setor." Tainá olhava para o chão com o cabo da vassoura na mão. "Desculpa, eu não sabia que... É sempre isso. Vocês nunca sabem de nada." Vera parou. Encostou o carrinho na parede. Caminhou até a porta do escritório e ficou na entrada. "Tainá, pode continuar aqui. Esse corredor faz parte da rota dela." A voz saiu igual a daquela manhã na assembleia. Calma, direta, sem espaço para interpretação. O assistente olhou para Vera. Viu o crachá novo, viu o nome, a função, o logo diferente do antigo avental de terceirizada. Não falou mais nada. Tainá levantou o olhar para Vera com uma expressão de quem não entende direito o que acabou de acontecer. Vera pegou o carrinho de volta e continuou pelo corredor sem explicar nada. Algumas histórias não precisam de explicação. Só precisam de alguém que faça diferente na hora certa. Essa história nos ensina que humilhação nunca é sobre quem é atacado. É sempre sobre quem ataca e sobre o que eles precisam apagar para continuar de pé.
Eu vi uma mulher ser chamada de inútil na frente de 40 pessoas. Eu vi ela engolir aquilo, sair pelo corredor sozinha e não desistir. E isso me arrepia, sabe por quê? Porque a maioria de nós teria desistido. Teria jogado o papel fora, guardado o silêncio e aprendido a não ver. Vera não era super-heroína. Era uma mulher cansada, com mãe doente, aluguel para pagar e medo igual ao nosso. A diferença é que ela olhou para a foto do pai e escolheu ser a pessoa que ele tentou ser. Eu sinto que tem gente assistindo isso agora que também está segurando um papel nas mãos, que também sabe de algo que ninguém quer ouvir. Essa história é para você. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu raiva quando riram dela, se sentiu alívio quando a verdade veio à tona, deixa o seu like agora. Esse gesto simples nos mostra que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar trazendo histórias assim para você. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero muito saber de onde você está. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só no começo, e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Eu conto muito com a sua ajuda. E não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.